tempo, Senhor. Enche o nosso coração, a nossa mente. Obrigada, Senhor, porque nós podemos adorar o Senhor e ver o Senhor. Obrigada pela sua palavra. Muito obrigada porque o Senhor nos aproximou do Senhor. Foi a sua própria mão, Pai. E nós reconhecemos isso. Obrigada. Obrigada pela graça, Senhor. Cuida de nós e que a gente possa estar aqui presente e te entregar quem somos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos falar do que aconteceu com a gente, né? Como é que a gente encontrou o Senhor e o que Ele fez pra gente. Para nos ver.
ouvir os avisos agora. Pode encerrar. Graça e paz, irmãos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Aqui é o melhor lugar onde nós podemos estar. Passar alguns avisos e comunicado para os irmãos. Dizer que quarta-feira, 8/4, o culto será às 19 horas, oração pelo retiro. O culto vai ser especificamente para que nós possamos orar pelo retiro, todas as áreas do retiro, desde a ida até levar o material, até a nossa ida também, ou seja, todas as áreas do retiro. E por que nós vamos orar quarta-feira pela oração pelo retiro? Por que será? Acho que vai ter retiro. Eu acho que vai ter retiro, né? E quem que vai ser? Rapaz, a animação de vocês estão massa. Com uma animação diferente dessa, o nosso sábado já é nesse sábado. O nosso retiro já é nesse sábado. Então, os irmãos, não esperem chegar até quarta-feira para já começar a orar. Então, oramos já desde já. E que todos é bem-vindo. Dizer que também tem um aviso muito importante para os irmãos que ainda não se inscreveram. Deram sinal que, ok, eu vou, porém ainda não sinalizou a inscrição. Então, para esses irmãos, nós só podemos estender a inscrição até terça-feira. Por quê? Nós também temos para levantar os custos, para comprar material, tem toda a dinâmica que muitas vezes alguns irmãos trabalham, aí só pode à noite, então tem toda uma dinâmica. Então, os irmãos que ainda não realizaram a inscrição, por gentileza, sinaliza a Devan, Laís, e se tiver alguma dificuldade, converse com eles, porque a nossa intenção é que todos vá. Então, para ajudar na organização da dinâmica, como vai ser, até terça-feira a inscrição para ser realizada. O tema, a beleza da santidade, o Salmo 196. Do verso 9, parte A, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E sábado nós iremos, ainda vai ter mais alguns avisos de como a gente vai sair, o horário, tudo certinho, possivelmente quarta-feira vai ser dado esses avisos. Então é muito importante os irmãos estarem aqui, porque às vezes a comunicação não pode ser tão efetiva no grupo, Às vezes pode ser uma coisa ou outra, os irmãos. Quarta-feira é importante nós estarmos aqui para estar orando pelo retiro e também para saber mais informações da saída, como vai ser a programação, como certinho vai ser passado para os irmãos. O tema da oração mudou e não temos aí na mídia, mas vivendo a vida em santidade diante de um Deus santo. O nosso retiro fala de santidade e nós vamos passar um mês inteirinho vivendo a vida em santidade diante de um Deus santo. Essa é a nossa obrigação como cristão, pessoalmente nós orar por nós, para que nós possamos ter uma vida de santidade. A palavra diz que se a gente buscar, a gente vai ter. Então nós temos que buscar, não só em oração, mas também em ação de mudança de conduta, que nós possamos estar nesse mês orando por esse tema, vivendo a minha vida em santidade diante de um Deus santo. E em 1 Pedro, do capítulo 1, verso 15, nos diz, vamos ler todos juntos? Mas, assim como é santo aquele que nos chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Bora mais uma vez? Todo mundo? Mas, assim como é santo aquele que nos chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Amém. Além do tema, que nós possamos também estar refletindo em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. E nesse momento, convidar a nossa irmã Laís para estar orando que no retiro o Senhor nos ensine sobre a beleza da sua santidade. Mas antes da oração, Laís vai passar um momento maravilhoso que a gente passou aqui no sábado, que foi o nosso bazar. Ela vai passar um pequeno relatório de tudo que aconteceu aqui.
2 últimos dias. Para quem não sabe, a gente estava com um desejo de um tempinho de organizar um bazar aqui na congregação, para poder ter, né, um dinheiro, uma reserva destinado aos eventos que a gente faz aqui. Tudo tem custo, ainda que nossos custos não sejam tão altos, né? A gente sempre opta para fazer tudo com bastante tranquilidade, nada que seja longe da nossa realidade. Então a gente tinha esse desejo e a gente começou aos pouquinhos a trazer algumas coisas aqui para a congregação. Só que isso foi tomando um volume, uma proporção, a gente tem um quarto aqui em cima, estava cheio de roupa. E a gente sempre comentava, a gente precisa organizar esse bazar. Mas tem que ver o dia, tem que ver o momento, como é que a gente vai fazer, porque a gente precisa organizar, anunciar, né? Então a gente tem que fazer o mínimo aí de planejamento. Aí falaram com você, o médico me levando com o Márcio, a gente ficava, né? Não, vamos esperar. E Márcia sempre comentava da gente fazer antes do retiro. Eu só que dizer agora é impossível, porque a gente precisa do mínimo de organização. Aí quando foi na terça-feira, essa semana que passou, o Romário mandou uma mensagem, comentando do bazar. Aí eu disse assim, então a gente faz sábado, acho que eu falei, vamos fazer sábado, só que eu tinha esquecido que sexta-feira era feriado. Completamente, para mim não existia esse feriado na minha vida. Eu falei, então eu vou comentar com as meninas, né? Maria Clara, Marisa, que vocês vão ali, né? São adolescentes, é mais fácil na rotina de um adolescente, né? De uma hora para outra. O adolescente é mais livre, né? Vai como a gente cheio de todos os compromissos, eu falei, vou comentar. E se der certo, a gente não anunciou, inclusive, na congregação, porque a gente não sabia se ia dar certo. Ficou tudo muito de última hora. Eu falei, você manda mensagem para a irmã, e a irmã vai ser agora, fica bem, a gente dá uma organizada, vamos ver aí. Aí comentei com as meninas, e as meninas disseram, mas tia, o Titi tinha um feriado. E eu não lembrava que era feriado. Eu falei, aí vamos ver. Aí mandei uma mensagem para a Márcia. Falei, Márcia, e aí, esse pastor, tal, seja feriado, né? A gente faria no sábado, só que tem que organizar. Irmãos, roupa para organizar. Separar os tamanhos, a qualidade da roupa, você tem que estruturar tudo. Aí, mas eu vou, não, mas se você for, sexta-feira, feriado, sabe, a gente não trabalha, vai dar certo. E aí agora a gente começou, né? Se organizou rápido, de um dia para o outro, na verdade, porque isso eu já tinha sido na quinta, na quarta, a gente está aqui na sexta. Chegamos aqui, sexta-feira. Eu tenho o hábito de todo esse período, né? Geralmente a gente almoça com a família. Mas nesse especificamente, eu não senti o desejo. Se por conta da minha rotina, finalmente eu não vou. Minha mãe sempre faz essa comida, né? Tá comendo, eu não vou. Eu fiquei em casa porque eu preciso organizar umas coisas, e de fato fiz isso, né? Na sexta-feira pela manhã. E combinei com as meninas aqui. Então na sexta-tarde a gente dá aquela organizada. Chegamos aqui umas 3 horas, 3h30. Ficamos mais ou menos até às 9. Para poder descer todo o material e organizar tudo. Até a Zaf estava pelo meio, né? Até a Zaf estava pelo meio. E a gente, para separar tudo, para organizar, e agora a gente não sabia os valores, mas assim, claro que a gente, como questão, a orientação é, a gente tem que fazer tudo, inteligência, a gente de fato tem que prestar muita atenção nos detalhes, vai fazer com excelência, a palavra é essa, a gente não pode fazer as coisas atropelada de qualquer forma, né? É a obra do Senhor. Mas eu acredito que o Senhor tem nos dar, sim, uma experiência diferente. Porque nós não anunciamos, não foi anunciado para a vizinhança. A gente não anunciou aqui na congregação, então você não tinha muita mão de obra, mas fluiu. Ficamos aqui a tarde toda, né? Entramos à noite, separando essas roupas, planejando, vendo a questão de valor, e agora o valor. Aí escolhemos valores constrangedores. E o Senhor, hoje eu passei o dia pensando nisso, ontem quando eu cheguei em casa. A gente precisa fazer as coisas como Deus faz, constrangendo as pessoas. Porque aceitar o que Jesus fez naquela cruz é constrangedor. Aceitar que um homem santo, perfeito, um Deus, ele é Deus. Ele não é um Deus, ele é o Deus. E veio andar nesse mundo entre pecadores e entregou a vida dele sem cobrar nada de ninguém. Isso é constrangedor. E de ontem para hoje eu entendi isso diante do Senhor. Vocês precisam fazer as coisas como eu faço. Daí nós vamos conversando sobre a gente entender. A gente disse que a gente não investiu nada, ainda que tivesse investido. Nem que tudo foi doação, as nossas roupas de outros irmãos, coisa simples, né? Mas chegou muita coisa boa. Coisa que se fosse para vender em outro lugar, teria vendido
da doação. E tinha roupas que eram mais simples, né? Aí, como ele falou, vamos fazer o que essa roupa. Eu falei, então vamos, a gente, mais simples, a gente deixa de R$1. E a parte que a gente não vai vender, a gente deixa de doação. E a gente avisa para quem chegar. Olha, se você conhecer, quando a gente perceber que a pessoa é simples, alguém que precisa, pode vir pegar. Porque a gente tem uma parte que é de doação e tem a parte que é de R$1. Então a gente tinha coisas aqui de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 15. Era o máximo. E quando nós abrimos aqui, onde nós não tínhamos os cabides, aí todo mundo catava de casa, a gente pega o que a gente tem em casa. E eu trouxe os cabides, eu vou dar uma coisa dessa mão, eu vou tirar. Não, aí mulher, pelo menos eu não tenho que dar tanta roupa pendurada, você abre mais cada das coisas. Eu falei, eu vou levar esses cabides de mim, não dá para comprar nada agora. Aí Márcia foi na rua, Deus abençoou, nós foi cabide, parecia que tinha nascido cabide nessa congregação. E a gente organizou tudo, teve espelho. E ficou tudo tão organizado. Começou quando a gente abriu as portas, que entrou 2 irmãs. E aí a gente se apresentou e elas contaram. Uma delas, inclusive, ainda abençoou. Disse, não quero troco não, é para a obra, eu quero abençoar. Até isso a gente bloqueou. Gente quando no Brasil, para levar o que ela dizer, não quero troco não, porque isso é uma obra. Nem a gente viu Deus assim nos mínimos detalhes. Você vê gente que precisa de Jesus e que tem também essa carência, né, de ter uma roupa melhor. Você chegar num lugar vestidos bonitos, muito melhor do que a gente vai vestido, inclusive. Quanto é R$5? Custa um dia as pessoas. E ninguém pedia desconto. Um outro que diz, quando você faz assim, para saber que a gente facilitava. E uma última coisa eu quero compartilhar. Márcia falou comigo sobre uma roupa. Ali, no cantinho, ela diz assim, vamos fazer por R$2. De umas blusas que era para eles. As blusas de roupa, R$13. E ela disse, eu tenho umas blusas aqui, umas R$12. Aí eu falei, vamos. Aí uma irmãzinha, que não é daqui, tá, né? De outra igreja. Ela falou assim, vocês concordam, né? Uma com a outra. Veja o que chama a atenção das pessoas. Porque para a gente é algo tão simples. Uma irmã dá uma sugestão sobre algo e ela diz, não, vamos fazer. Não tinha que pensar, não é sobre a gente, não tinha me mandando na obra. Jesus que está ali. Caminhando com liberdade, me chamou, me constrangeu, eu me assustei quando ela falou. Que bom que vocês concordam, como se isso fosse algo longe daquilo que ela está acostumada a viver. Uma irmã sugeriu a outra com uma peça de roupa, caiu por R$1, isso chama a atenção dela? Não chamaria a atenção, mas dentro da realidade das pessoas. Daí conversando ali com a Angélica falou, Laís, as pessoas observam tudo. Aquilo que a gente acha que não está sendo visto, as pessoas veem e chamam de santo. O mais simples que parece. Então assim, eu quero agradecer a Deus que ontem, e a gente orava por isso, foi muito mais do que vender roupa. Foi sobre abençoar pessoas. E foi uma forma que a gente teve também se relacionar um pouco com a comunidade. Porque a gente sabe que quarta e domingo, toda vez a semana, a gente não vê as pessoas, né? Então o fato das pessoas virem aqui na congregação, a gente perguntar o nome, se apresentar, é uma forma que a gente tem que se relacionar e entender qual é a necessidade do lugar onde nós estamos. Porque a Igreja de Jesus precisa, de fato, exercer influência no lugar onde ela está. Então, se a gente não convive com as pessoas, como é que a gente vai saber qual é a necessidade das pessoas aqui nesse local? Então, eu quero muito agradecer a Deus, né? Por tudo que Ele fez ontem, pelas vidas que Ele levantou. E por ter a gente estar recebendo, né, Angélica? Dizendo assim, uma bênção, eu não fui não, mas eu estava de casa, eu sei que nossa mãe Angélica. Né? E Deus intercessores, pessoas que oram, que pedem de fato ao Senhor, que tome direção em todas as coisas. Então, quarta-feira não vai ser um dia simples, um dia comum. É um momento de oração. É um momento que a gente vai clamar ao Senhor. Se faz presente. Porque a luta é grande, irmãos. O inimigo não para de trabalhar. Os empecilhos, os impedimentos, o inimigo está o tempo todo trabalhando contra a obra do Senhor. Então, a nossa reunião de quarta-feira vai ser para clamar ao Senhor. O Senhor derruba todos os empecilhos. Que nossos irmãos não adoeçam, que a gente não tenha problema com viagem, que a liderança lá do acampamento, que esteja todo mundo realmente assim, sendo abençoado pelo Senhor, e que a gente chegue ali naquele lugar, exalando de Jesus. Então que a gente não perca essa oportunidade de estar aqui juntos como igreja, orando, buscando a presença de Deus. Então vamos orar. Pai querido, nada nós queremos te agradecer, Senhor.
Te agradecemos pelo amor do Senhor, que é constrangedor. Te agradecemos, Pai, porque quando nós olhamos para a nossa vida, parece que é impossível sermos os seus filhos. Mas o Senhor é o Deus do impossível. E de fato, se o Senhor não toma a primeira atitude, se o Senhor não se derramasse amor sobre as nossas vidas, hoje nós não estaremos aqui. E nós queremos hoje, Senhor, agradecer ao Senhor por todas as pessoas que estão aqui hoje à noite. Obrigada, Senhor, porque o Senhor marcou esse encontro. Eu creio, Senhor, nós cremos que o Senhor marca encontros com as pessoas. Então, todos os irmãos que estão aqui hoje estão com um encontro marcado com o Senhor. Então, pedimos ao Senhor, fala os nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a te amar, a te obedecer, a viver uma vida de santidade. Nos ajuda, Senhor, a entender que não existe nada melhor, que o Senhor é incomparável, nada se compara ao Senhor. Que a gente possa ter essa certeza. Essa vida é muito mais do que comida e bebida. É sobre a suficiência do Senhor nas nossas vidas. Queremos declarar nesse momento que o Senhor é suficiente. Nós não precisamos de absolutamente nada, Senhor. O que nós precisamos é do Senhor. E isso para a gente já é demais. Já pedimos ao Senhor, abençoa, Pai, esse retiro, toma a direção, Pai. Multiplica, Senhor, as finanças. Multiplica o desejo de querer estar lá, Senhor. Caso alguém estiver desanimado, constrangido, nem que o Senhor possa estar falando ao coração. E que de fato seja um lugar, Senhor, onde as pessoas tenham alegria, desejo de participar, não por causa de mim ou de qualquer outro irmão, mas por causa do Senhor. Então pedimos ao Senhor, fala cada coração, meu Pai. Que ali naquela reunião a gente saia transbordando, entendendo, sendo liberto, curado, transformado pelo poder que há no Evangelho de Jesus. Então fica conosco, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos ler a palavra. Em Deuteronômio 10, 14. Vamos ler junto. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Como é bom a gente servir o Senhor, entregar o que Ele nos dá e volta a Ele. Esse que a gente vai fazer agora. Dízimos e a oferta. Quero convidar a Rose para ajudar a gente.
mais santidade que a gente procura, a gente nunca vai alcançar a tua santidade. Né? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais uma noite, por mais uma oportunidade de estar aqui na tua presença. Creio que o Senhor está aqui, meu Deus. Pai, ofereça esse dízimo e oferta, receba de bom grado, Pai. Abençoe aqueles que dizimaram, que ofertaram, continue abençoando a vida deles grandemente. Também aqueles que tiverem no coração vontade de ofertar, não tiverem de dizimar no momento, não tiverem, Jesus. Tenha misericórdia, abre as portas de emprego, abre a oportunidade, Jesus. Supre cada necessidade de cada um, porque só o Senhor sabe, Jesus. Nesse mundo difícil, cada um tem sua necessidade, mas o Senhor supre. Continue falando no nosso coração essa noite, a te pedimos e te agradecendo em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, a gente vai fazer uma leitura bíblica de 1 Pedro, capítulo 1. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se alerta e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Vamos adorar o Senhor. O precioso sangue de Jesus, que Ele verteu, derramou por nós.
quer agradecer por bênção? Vou chamar as crianças também. Elisa, Marina, pelas bênçãos, agradecer ao Senhor. E pelo aniversamento das crianças. Pai querido e amado, obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por esse culto que já foi dito tudo aqui, Senhor. Obrigada pela tua presença aqui, que se faz presente em todo o tempo, Pai, em nossas vidas. Ajuda a gente a buscar cada dia mais a tua face, Senhor, porque é dela que precisamos e só temos vida com o Senhor, do nosso lado. Então, nos dá fome, Senhor, sede da tua presença a cada dia mais. Esvazia nós de nós, Senhor, que seja menos nós o tempo inteiro, que a gente olhe para a necessidade do irmão, esqueça a nossa e olhe para a do irmão. E quando a gente abençoa o irmão, a gente é abençoado também pelo Senhor. Então, que nós possamos acreditar nisso, tomar posse disso, que o Senhor é o Deus que cuida de todos, o Senhor é o Deus que cuida daquele que está abençoando e cuida do abençoado também. Então, que a gente faça tudo para a tua glória, Senhor, sempre. Em nome de Jesus, a gente pede isso. Queremos agradecer ao Senhor pelo bazar de ontem, Senhor, porque foi tudo tão rápido. Foi no seu tempo, não foi no nosso. Como a Lari falou, ela planejou várias datas, mas não era a data que o Senhor escolheu. E quando o Senhor fez acontecer, foi tudo para a glória do teu nome. A gente viu o Senhor em cada detalhe. A gente viu o Senhor desde o início. Louvado seja o Senhor, porque nós não fazemos nada por nós e nem para nos glorificar. Mas e nem somente foi por vender roupa, Senhor. Estávamos aqui para abençoar pessoas necessitadas de tudo. Apesar de necessidade de roupa, de bens materiais, ainda mais necessidade da presença do Senhor, que é o mais importante, Senhor, é levar o teu amor constante para as pessoas, Senhor, que estão aí no mundo perdidas, achando que estão só, mas não estão só. Então, que o Senhor nos ajude a levar a tua essência e mostrar o Senhor nas nossas palavras, nas nossas ações, Senhor, em todo o tempo. Que eles vejam que essa igreja é uma igreja de Jesus, que é a igreja que ama o próximo, Senhor, e que se sinta acolhida, Senhor. Então, muito obrigada pelo dia de ontem. Nós estamos aqui para te agradecer por esse evento que o Senhor teve presente. Estamos aqui também para agradecer, Senhor, pelas nossas crianças que estão aqui na congregação e as que virão. Então, que nós pedimos que o Senhor crie elas no caminho do Senhor, que o Senhor as toque, que o Senhor toque também suas famílias, Senhor, que o Senhor mude a vida, Senhor, a realidade dessas crianças, Pai, porque o Senhor é a nossa esperança. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um aqui presente que está mostrando gratidão, obediência, se diminuindo mesmo, Senhor, diante de Ti. Louvado seja o Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia, que se renova todos os dias, que perdoa nossos pecados. Nós não merecemos tanto cuidado, Senhor, mas o Senhor faz questão de cuidar de nós. Nós não merecemos, mas precisamos muito do cuidado do Senhor. Então nos perdoa, cuida de nós, abençoa e ensina, Pai. Abençoa também o mensageiro que veio trazer a tua palavra, a palavra que o Senhor quer falar com a gente aqui. Que o Senhor fale tudo do Senhor, que não seja nada dele, que o Senhor fale com cada um de nós aquilo que precisamos ouvir, Senhor. E que saímos daqui desse culto não como entramos, mas melhores do que ontem. Que seja para a glória de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos. Você pode sentar aí. Marcos capítulo 14, verso 12 e 26. Nós vamos falar.
fazer algumas questões nessa época que estamos vivendo, falando da Páscoa, a crucificação de Jesus, esse momento que vivemos. Essa semana eu já preguei dentro desse texto relevante aí, durante a semana umas 3 ou 4 vezes, usando personagens diferentes. Não sejais como Tomé, não sejais como Pedro, não sejais como Judas. Lembrando os irmãos que tinham pregado pela manhã, quase todas as manhãs, na empresa, que Deus deu a oportunidade para a gente. E daí é bom que nós falamos com homens, com pessoas que só tem 2 mulheres lá, e homens que precisam, assim como nós, tremendamente do poder de Deus para reconhecer a graça do Senhor. Então, dentro desse texto aqui, a gente tem que usar alguns personagens para que ele possa se ver dentro do texto. E hoje eu queria ver com vocês Marcos capítulo 14, versos 12 a 26, faz parte de todo esse contexto de Marcos, de João, de Lucas 22, João 13. Vamos ler junto. Marcos capítulo 14, verso 12, diz assim. Vamos ler 12 a 26. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, pães ázimos, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde queres que vamos te preparar a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Entre na cidade, e um homem com um pote de água virá ao encontro de vocês, sigam-me. E diga ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual comerei a Páscoa com meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Faça os preparativos para nós. Os discípulos lhe retiraram, entraram na cidade, encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Enquanto comiam, reclinaram à mesa, Jesus disse: em verdade vos digo que um de vocês que está comendo comigo me trairá. Eles ficaram tristes e começaram a dizer, um após o outro: com certeza não sou eu. Jesus afirmou: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem irá como está escrito a seu respeito. Mas há daquele por quem o Filho do Homem trairá. Melhor seria que não houvesse nascido. Enquanto comia, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. E em seguida pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, todos beberam dele. Então ele lhe disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Pai, abre nossa mente. Nós vamos falar de textos que já lemos, já ouvimos, já ouvimos pregações, mas nós precisamos ouvir do Senhor algo que possa mover o nosso coração. Que a gente possa se reconhecer ou ser reconhecido como o Senhor nos conhece. Que a gente possa compreender onde falhamos, onde precisamos melhorar e nos espelharmos no Senhor para vivermos a caminhada contigo. Abre nossa mente, nosso pedido no nome de Jesus. Nos instrua a tua palavra. Amém. Amém. Então, eu já tinha pensado nesse texto quando Jesus me falou que eu poderia pregar hoje. Vim pregando nele, como falei para vocês, usando os personagens. E hoje eu quero usar o texto. Aí Laís me perguntou: Lembra, você vai pregar sobre o quê? Eu lembro curioso, né? Aí eu falei: eu já estou lendo o texto. Aí ela falou: vai falar sobre a Páscoa? Quando fala sobre a Páscoa, fala sobre o jantar da Páscoa. Quando fala sobre o jantar da Páscoa, você se lembra de quê? Você se lembra de quê? Da ceia. Da ceia.
Mas no contexto que nós estamos aí vivendo esse ovo da Páscoa, jantar da Páscoa, aí pensa no val da Páscoa, pensa no peixe, pensa no arroz, pensa na quiabara, você se perde um pouco na mente. E o que menos você lembra, você pode até lembrar da ceia, você no Páscoa, teve uma ceia, Jesus partiu o pão, deu vinho, lembra só da ceia. Mas há uma simbologia por trás de tudo isso aqui. Houve sim um jantar, mas um jantar que foi instituído lá no Êxodo, quando o povo estava prestes a sair da mão de Faraó, do Egito. Institui-se ali, Deus institui a Páscoa a Moisés e a Arão, para que o povo comesse, se preparando, pensando e projetando. Então, qual é a simbologia? Qual é o tempo? No mês de Abib, seria o primeiro do ano, 10º mês, 10º mês, deveriam separar o cordeiro. Pronto, o cordeiro. Prepararia o cordeiro sem defeito, sem marca. O preparo, o animal deveria ser guardado até o 14º dia do mês. Tudo que o Senhor projetou para Moisés e Arão. Ensinar o povo que estava cativo, que estava prestes a ser liberto. A 10ª praga, que era a praga dos primogênitos. Então, mata o animal, o sangue dele vai ser colocado onde? Umbrais da porta. Por quê? Para proteger quem, Marcinha? O povo de Deus. Nós lembramos de tudo, mas nós esquecemos disso. Tem toda uma simbologia. Ali tinha ervas amargas, para que o povo entrasse de quê? Escravidão, chicote, sofrimento. Tem pães asmos. Para quê? Um pão que não foi fermentado, simbolizando pressa. Não deu tempo de fermentar o pão. Você vai comer o pão asmo, pão que não foi fermentado, sem fermento. Você vai comer o cordeiro assado, e você vai comer pronto, lombo cingido, prestes a correr, porque eu vou libertar vocês. Libertação. A atitude deveria ser feita depressa, com os lombos cingidos, roupas ajustadas, sandália nos pés e cajado na mão. Se prepara que agora eu vou tirar vocês dali. Agora eu liberto vocês. Certo? Mas esse jantar aqui agora foi feito à mesa que nós temos. Porque na mesa fala de provisão de Deus. Porque na mesa também aponta para um banquete eterno. Acabei de falar de vocês de algo lá no Êxodo, saída. Agora Jesus está apontando para um banquete eterno. Eu estou vivendo o que meu Pai projetou através de Moisés e Arão para você na libertação. E eu estou agora no presente, trazendo a memória de vocês e mudando a simbologia, demonstrando a vocês um banquete eterno que virá comigo. Nós já vivemos o passado, libertação, nós vivemos o presente, que é provisão de Deus, e agora banquete eterno. Na mesa de Jesus não é só um lugar de memória, mas de transformação. Nela o Mestre revela sua missão, convida ao arrependimento e estabelece nova aliança. Jesus está ali com os seus discípulos e traz aquela memória, tudo o que viveu no Êxodo. Tem o cordeiro? Tem o cordeiro na mesa que Jesus está fazendo a ceia? Tem. Tem o pão? Tem. Tem as ervas amargas? Tem. Mas agora com simbologia diferente. Vamos lá? Vamos aprender algumas lições profundas ao redor dessa mesa. Na mesa de Jesus. Na mesa de Jesus, nós somos convidados a um relacionamento intencional com Deus. Capítulo 14 de Marcos, verso 12 diz: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se sacrificava a Páscoa,
disseram os seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Será que os discípulos, quando disseram isso, é porque eles eram os melhores? Não, que era de costume. A Páscoa estava naquela data. E os discípulos perguntam a ele: Senhor, nós estamos agora no momento da Páscoa, o jantar de Páscoa, a ceia da Páscoa. Onde é que nós vamos preparar? Porque todos os judeus estavam preparando. Lá na casa de Adevão, o judeu Adevão, estava preparando. Que era com ele e a família dele. Não era isso culturalmente que acontecia? Na casa de Márcia também. Na casa de Romário também estava tendo a ceia de Páscoa. Separava o cordeiro do tamanho para a família que estava ali. Separava os elementos. Então os judeus estavam com Jesus. Quem era a família deles? Eram eles. Mestre, onde quer que nós preparemos o jantar de Páscoa? Aí Jesus direciona. Ó, vocês vão lá, vocês vão encontrar um homem e ele vai estar lá. Como de costume, eles questionaram Jesus. Jesus direciona o que eles iriam fazer. Mas no jantar de Páscoa, na ceia de Páscoa, que foi instituído lá no Êxodo, os elementos simbólicos tradicionais que Jesus reinterpretou tem outra conotação. As ervas amargas, nesse momento do jantar com Jesus, simbolizam o amargor da escravidão e o sofrimento do povo de Israel no Egito. Mas na ceia com Jesus simboliza o sofrimento de Cristo na cruz. Jesus está querendo mostrar para os discípulos, apresentando para eles aquilo que viria futuramente. Não nitidamente, porque, e aí, depois que Laís me perguntou, eu estou aqui deitado no sofá, com a perna para cima, pensando aqui no texto, em outras coisas. Laís foi botou The Chosen. Como é bom você assistir The Chosen dentro do texto que você vai falar, mas é esclarecedor, dá um start. Você começa a ver coisas que você nem imaginou. Nem imaginou. Os discípulos conversando com Jesus, e Jesus falou uma coisa: vocês conseguiram interpretar muito bem e ampliaram a nossa visão. Ampliaram a nossa visão referente a isso. Os pães sem fermento são os pães asmos, que era simbolizado simbolizava a pressa que os judeus sairiam do Egito. Jesus deu uma conotação. Jesus apresenta ali como o seu próprio corpo, que seria partido, sacrificado por amor da humanidade, de mim e de você. O vinho, que era o fruto da vide, que simboliza a alegria e a celebração da liberdade. Lá no Êxodo, Jesus apresenta como o seu sangue, que verteria na cruz por mim e por você, para libertar a mim e a você, para libertar a mim e a você do pecado, para pagar o meu e o teu pecado. O cordeiro pascal, que é assado, simboliza o sacrifício do animal, cujo sangue foi colocado nos umbrais das portas, para que o anjo da morte passasse por cima e não matasse o primogênito dos judeus. Jesus simboliza o seu próprio corpo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na mesa de Jesus, ele nos convida a um relacionamento intencional com Deus. E o que os discípulos queriam era viver em intencionalidade com Jesus. E eu falava com a Laís, quando a gente estava assistindo, eu falei assim: rapaz, a gente olhando aqui, a gente pode entender o porquê nós já conhecemos o texto, mas eles estão vivendo aquele momento puramente intencional. Eles entendem que estão vivendo com Jesus e não sabem quando vão estar sem o mestre. Nós já sabemos que logo após ela ter a prisão, o sacrifício de Jesus, mas na mente deles eles estão vivendo até o fim. Eles estariam juntos até o fim. Eles queriam estar com o mestre. Isso fala de comunhão com prioridade. Qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a sua prioridade? Deus honra quem
que se posiciona com intencionalidade. Precisamos buscar e desejar, acima de tudo, a comunhão com Cristo. Olha que isso é sua prioridade, minha prioridade. Segundo, a mesa de Jesus nos convida à provisão sobrenatural. A mesa de Jesus nos convida à provisão sobrenatural. Quando Jesus manda os discípulos, ele já tinha preparado. O homem estava lá, com a botija na cabeça, levou para onde ele dizia que levava, e quando os discípulos chegaram até a casa, estava tudo preparado. Eles não tiveram que preparar nada. Então enviou todos os seus discípulos, que foi João e Pedro. Você encontra um homem com um cântaro de água, segue, e ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e pronto para preparar a lei. Jesus deu uma direção profética e precisa, e tudo estava conforme ele disse. Nós vivemos sempre procurando a direção do Senhor, e muitas vezes nós não temos. Se você parar para analisar, muitas vezes nós não temos, porque nós não temos comunhão com Ele. E quando nós buscamos, nós não buscamos em comunhão. Você viu que Larissa falou aqui, há pouco instante, a irmã se impressionou por causa de um desconto de R$1. Mas você sabia que por causa do desconto de R$1 da briga? Você sabia disso? Isso mostra o quê? Falta de comunhão. A ponto de uma irmã dizer, a irmã achar estranho e a irmã se invocar, prestar atenção, porque uma mandou diminuir R$1, a outra falou, vamos. Pois não diminuir R$1 de uma roupa que você nem comprou. A concordância de R$1 pode gerar contenda, mas gera contenda porque não existe comunhão. Os discípulos estão ali com Jesus, Jesus ordena, eles vão. Encontram porque há comunhão. Está tudo preparado porque Jesus dá a provisão. Muitas vezes nós não encontramos a provisão porque não temos comunhão. É só você fazer um paralelo. Não há entendimento. Isso nos ensina que onde Jesus nos envia, Ele já proveu tudo. O que é necessário para você, não o que você quer. Porque às vezes nós queremos o que não necessitamos. Quantas vezes acontece isso? Jesus não quer te deixar rico. Ele sabe que se ele deixar rico, ele vai te deixar solteiro. Se ele te deixar rico, ele te deixa solteiro. Então ele não vai necessite. Nada mais do que isso. Já imaginou esse pretinho rico, milionário? Ei, Luciano? Aí não presta. Eles falam assim, não, Leguinho, você não vai ficar milionário não. Você vai ter o que você necessita. Então aqui, pão de cada dia. E ô glória. Amém, queridos? Então recebe você também. Você não fica rico, porque Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Bem, não tema obedecer a voz do Mestre. Ele cuida dos detalhes e abre caminhos antes de você chegar. Então, na mesa de Jesus você já tem relacionamento intencional. A mesa de Jesus nos convida a provisão sobrenatural. A mesa de Jesus nos convida a autoavaliação pessoal. A mesa de Jesus nos convida a autoavaliação pessoal. Por quê? Levantou-se da ceia, João capítulo 13, verso 4, 5 diz: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Eu já tinha lido isso aqui outras vezes, e nós já falamos várias vezes, em aniversário, em casamento, e chá de bebê. Hoje você vê mais em casamento. A noiva lava os pés do futuro esposo, o futuro esposo lava os pés da noiva, né? Submissão, humilhação, cuidado, serviço. Mas o que Jesus está mostrando é outra coisa. Jesus quer mostrar isso
Porque no coração dos discípulos tinha outra coisa. Jesus quer mostrar isso porque no coração deles tinha outra coisa. E eu pude ver claramente no dia de hoje. Era natural jantar. Mas o pastor Geraldo falou que semana passada sobre isso. Na casa da igreja tem um escravo. O menor dos escravos lavaria os pés de quem chegava. Certo? Se não tem um escravo, quem faria isso? Quem chegava primeiro. O jantar era dos discípulos. Os discípulos prepararam para o mestre. Eles iam jantar com o mestre. Quem chegou primeiro? Chegou Pedro, chegou João, foram preparar, né? Então eu acredito que como os dois foram preparar, já estavam preparados, eles ficaram aguardando. Vai na loja comigo aí. Jesus manda encontrar o homem que está com câmera na cabeça, pergunta ele onde vai fazer o jantar. Quando ele chegar, estava preparado. Eles iam preparar o quê? Nada, ia aguardar. Então aí chegou Pedro e João. Estão ali. Os discípulos chegando. Quem lavou os pés? Pronto, mas não lavou os pés. Aí chegou a Devana. A Devana não teve os pés lavados. Automaticamente não. Nem Pedro e João estão preparando aqui. É cultural. Se eles não lavaram os pés, eu vou preparar a bacia, eu vou lavar os pés. A Devana fez. Aí chegou Márcia. Márcia também não fez. Chegou a Angélica. Angélica também não fez. Chegou Romário. Romário também não fez. E Luciano? Também não fez. E Rose? Nicole também não fez. Todo mundo sentadinho. Hã? Aí, na cena de Etios, já aparece Jesus já aqui, pegando a bacia e pegando, amarrando aqui, pondo aqui na cintura, e pegando aqui, e pegando de cá, observando Jesus. Quando Jesus pega a bacia, um fala assim: Senhor, Marcos disse que o criado está chegando aí para fazer o serviço. O criado está chegando, ou seja, ele é menor do que eu, ele é menor do que nós. Marcos falou que o criado, o menor do que nós, está chegando aqui, porque nós somos maiores. Pegou assim aí? Então, a gente assiste muito e a gente vê muito. E hoje em casamento isso acontece muito. A futura noiva, a futura esposa, lavando os pés do futuro esposo, mostrando submissão, serviço. Jesus está mostrando isso para nós. Já que vocês não fizeram, eu vou fazer. Mas quando Jesus começa a lavar os pés, Pedro agonia. E Pedro corre lá, e Pedro corre cá e procura uma bacia, procura um pano. E aí quando Jesus está lavando ali, Pedro já aparece com um pano com a bacia e diz: pronto, Senhor, estou pronto. Diga, Pedro, estou pronto. Você para lavar seus pés. Ele diz: senta. Não. Você não lava os pés, não. Porque naquele momento ali ele entende que era humilhação colocar o mestre lavar os pés dele. Eu não lavei o de Levan, porque eu não vou lavar os pés de Levan. Se eu lavar os pés dele, eu estou dizendo para ele que eu sou menor do que ele. A Levan também não lavou de Romário para não mostrar que é menor do que Romário, que não lavou de Márcia. Mas Jesus está querendo mostrar para eles que o menor será o maior diante de Deus. A mesa de Jesus nos convida a uma autoavaliação pessoal. Como é que está a tua oração? Um serviço culturalmente feito pelo menor dos escravos da casa. Não foi feito nem pelo menor e nem pelo maior dos discípulos. Mesmo buscando a comunhão, podemos ainda assim continuarmos com o coração soberbo, esperando ser servido enquanto sou chamado para servir. Eu quero ter comunhão, eu quero me relacionar, mas muitas vezes o meu coração é soberbo. No meu relacionamento com você, o meu interesse é que você me sirva, não que eu te sirva. Muitas vezes o meu interesse é levar vantagem nessa amizade minha com você, é levar vantagem nessa relação com Deus e com os irmãos.
Outro dia, conversando em algum lugar, uma pessoa, geralmente agora, e a pessoa, a gente conversando sobre tratamento e tal, e eu perguntando a ela, falando para a pessoa, eu falei assim, meu nome é Anciel do Praia de Santana, meu nome não é Pastor Anciel. Eu nunca pedi a ninguém, nunca me chamou de pastor. Porque a função é adquirida pelo estudo, pelo respeito, principalmente o ministério pastoral é adquirido pelo respeito, pelo reconhecimento daqueles que você acompanha. Mas essa função que é adquirida pelo respeito, pelo serviço, ela não é agregada ao meu CPF, a minha RG, a minha habilitação. Você pegou o documento do meu nome Anciel Praia de Santana. Não acrescenta lá, como acrescenta o nome da esposa, o nome do marido, né? No meu RG, na minha certidão, não acrescenta PR, não acrescenta líder. Isso é adquirido com uma caminhada, com respeito. E as pessoas às vezes misturam as bolas, entendendo que você é líder, por estar à frente de algo, você merece, eu mereço ser agradado, ou você tem a obrigação de me honrar, de me agradar, de me favorecer, de cuidar de mim, de trazer um bolo, de trazer um frango, de trazer um sorvete, de trazer... Não. As pessoas às vezes misturam as bolas. Melhor dar do que receber. Conforme vai se agregando o reconhecimento de um ministério ou de uma função ministerial, eu vou compreendendo que eu devo dar mais do que receber mais, porque quem é dado é cobrado. Se o Senhor me dá um reconhecimento através dos membros, das pessoas que me servem, automaticamente eu sou cobrado por esse reconhecimento. E ninguém faz se não é ensinado. Então, imagine se tem um líder sobre você que é soberbo. Te ensina o quê? Soberbo. Que é arrogante te ensina o quê? Que não serve te ensina o quê? A não servir. E quem não serve para viver, quem não vive para servir, não serve para viver. Então Jesus ali bota ali seu paninho, pega sua bacia, lava os pés dos discípulos, mas alguém diz assim, não, eu não. Ele diz, como é que é, rapaz? Se você não deixa lavar os teus pés, tu não parte comigo, vai, peraí. Ajoelha, bota a mão para cima, lava a mão, lava a cabeça, lava o corpo todo. Aí ele diz assim, rapaz, é Pedro ainda sendo Simão. O velho homem não morreu. Levanta, Pedro. Você já tomou banho hoje? Já. Então só que precisa lavar os pés. Senta aí e lavar os pés, tá bom? Às vezes, no mesmo momento que nós somos meio incrédulos, nós queremos ser crentões. Mas crente que todo mundo lava agora a mão, a cabeça. Eu quero que você é parte não, eu quero ter o corpo todo contigo. Eu não quero ter só uma parte não. Faça o que é necessário para glorificar o nome de Deus. Na mesa de Jesus, a mesa de Jesus nos convida à comunhão e à intimidade. Você já viu que nós vamos ter a autoavaliação pessoal, mas também teremos na mesa de Jesus comunhão e a intimidade. E quando estavam, Marcos capítulo 14, verso 18 diz: e quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. O que você sentiria quando alguém falasse isso para você? Eu já contei aqui, eu vou contar de novo. Eu estava na reunião de PGM, pequeno grupo. E nessa reunião tinha um grupo de prima de Laís, acho que tinha umas 3 ou 4 nesse dia. Tinha tido encontro de casados, tinha um grupo lá com a gente. E eu liderava junto com o Hugo e eu sempre falava. Aí eu já comecei a falar o seguinte, irmãos, marido e mulheres, né? E nossa prima de Laís, eu falei, olha, eu queria confessar algo para vocês aqui. E elas ficaram olhando para mim. Que me conheceram antes de Jesus. Eu queria dizer para vocês que eu tive uma recaída e traí Laís novamente. Aí duas horas, abriu o olhão assim para mim.
Aí eu falei, eu quero dizer para vocês que nessa recaída, além de trair a Isa, eu voltei a usar drogas. Aí o Alain, aí eu imagino que na mente falou assim, eu sabia que ele estava mentindo, sabia que essa vida cristã é uma farsa. E quando a gente olha, a mente começa a trabalhar, né? E eu fiquei olhando para elas. Falei, por que estou me olhando com esse olhar? Porque o meu pecado era o seu, calado, ninguém dizia nada olhando para mim. Eu falei, eu quero dizer para vocês que tudo isso é mentira, eu estou só brincando. Só queria saber a reação de vocês. Aí ficaram me olhando, eu falei, sabe por quê? Porque o meu pecado vai ser sempre maior do que o seu. A dificuldade sua é sempre maior do que a minha. Agora o pecado do outro é sempre maior do que o seu. Imagine agora você sentado na mesa, todo mundo sentado aqui dizendo, Evandro, eu descobri que um dentre os membros que estão aqui nos traiu. Como é que você vai ficar? Não, eu sei que não fui eu. E aí Deus te ouve mais uma vez, me dá uma clareza. Não, eu nunca vou te trair. Será que foi Tomé? Tomé está com raiva. Foi Tomé. Um já acusa o outro já questionou que nunca faria isso. Entende? Não vai ser Pedro, não. Paulo falou, quem trouxe Pedro para ele fui eu que convidei Pedro. Ou seja, se não é Pedro, também não sou eu. Não é Pedro, eu que trouxe Pedro, também não sou eu que vou trair ele. Então nós já estamos fora. Aí a acusação vai muito bem, e aquilo circula porque nós nunca queremos admitir que nós traímos Jesus. Você trai Jesus? Você trai? É como aquele testezinho que fazem, conte 5 virtudes e 5 falhas. A virtude é fácil, a falha é que é difícil. Aqui agora você pode dizer que trai, mas não numa comunidade que você não conhece. Você trai Jesus, você vai dizer, eu traio. Ninguém diz. Mas quando você trai Jesus, quando você deixa de fazer o que ele manda. Mas ele quer dizer de algo que aconteceria. E aquilo perturba os discípulos. Eu fico imaginando aquele momento, ele viveu aquele momento ali. Aquilo perturba os discípulos, porque ele quer descobrir quem fez e por que fez isso. Um deles diz assim, quem trairia a única coisa que temos? Aí eu lembrei daquele texto, para onde nós iremos, só tu tem palavra de vida eterna. A única coisa que eu tenho é viver contigo, estar contigo aqui. Como é que eu vou te trair se a única coisa que eu tenho é isso? Os discípulos não projetavam nada além daquilo ali. Você consegue projetar uma vida sem Jesus? Você consegue projetar uma vida sem Jesus? Quem provou andar com Cristo não projeta nada além de Jesus. Porque não existe nada além de Jesus para você. Tudo que você viver fora de Jesus é destruição para a sua vida. Não existe nada. Eu conversando com o Paulo hoje mais cedo, falando sobre isso. Por mais que não pareça, nós passamos pela fase de 14 anos, 15 anos, 20 anos, né, Jéssica? Então, naturalmente, uma mulher de 14 anos, ela vai pedir conselho a quem tem mais de 14 anos, ou uma mulher que já tem 30, 40. Porque uma mulher que tem 30, 40, já vai procurar uma mulher que tem mais idade para poder ouvir um conselho sobre aquela situação. Porque são pessoas que passaram por aquele momento. Os discípulos estão todos vivendo um momento único. Não existe nada para aqueles discípulos fora daquele convívio com Jesus. Eles não conseguem almejar algo melhor do que aquele momento que eles viviam com o Mestre. Cura, prodígios. Aí logo depois que eu olhei um vídeo, Jesus curando um cara leproso. Quando é que o discípulo que entende que o leproso, que é afastado da sociedade para morrer, porque a lepra vai corroer da carne, onde que um homem poderia ver aquele leproso sendo tocado por outro homem, aquela lepra diminuindo e sumindo? Então você vê aquilo ali,
O leproso vem e vem se aproximando, um puxa a faca e diz: se afaste, se afaste. O outro põe a camisa no rosto, porque não poderia nem respirar o lado do leproso, e vê Jesus se aproximando do leproso, tocar no leproso e a lepra diminuir. Como é que ele poderia imaginar aquilo? Imagine aí, na cabeça do discípulo está vendo aquilo que era surreal. É você ver um homem tocar numa ideia de criar e sumir, desaparecer. Entende? A carne que está sendo apodrecida voltar ao normal. Não existe algo para você olhar, para você reconhecer além daquilo ali. Você está vendo algo que é surreal para você com a sua imaginação. Mas Jesus está falando para os discípulos que alguém iria trair. Jesus não esconde sua dor, compartilha sua vulnerabilidade com quem está à mesa também. Porque mesa também não é disso. Partilhar dor, vulnerabilidade, onde tem comunhão contigo. Mesmo sabendo da traição e quem seria o traidor, Jesus não exclui ninguém da comunhão naquele momento. Como é difícil, irmãos. Eu pensei em mim. Eu sabendo que ele vai me trair. E eu consegui ter comunhão com ele. Eu servi ele na mesa. Eu tratar ele normalmente como eu tratei os outros. É difícil para mim. Talvez você seja mais crente do que eu. E seja mais fácil para você entender isso. Mas Jesus fez. A mesa é um lugar de confronto amoroso, onde verdades precisam ser ditas com amor. Jesus confrontou Judas. Não confrontou diretamente, porque a intenção de Jesus não era transparecer para os outros discípulos que era Judas o traidor. Porque mais uma vez o autor de José, ele diz: quem é esse? Aí Pedrão, né? Pedro diz: quem é esse? Nos diz quem é, porque nós vamos fazer ele se arrepender de ter nascido. Pedro sendo Pedro. Quem é esse que vai te trair? Porque nós vamos fazer ele se arrepender de ter nascido. Porque na cabeça dos outros discípulos não caberia um traidor no meio deles. Na nossa cabeça, na nossa comunhão, no nosso relacionamento, nós entendemos que no nosso meio não cabe um traidor. Enquanto muitas vezes eu sou traidor, muitas vezes você é o traidor. Muitas vezes você nega Jesus. O mesmo Pedro que queria acabar com o traidor, Jesus olha olho no olho e diz: tu vai dar vida por mim? Ainda hoje tu negarás que me conheces por 3 vezes. Tu diz que vai dar vida por mim, ainda hoje tu negarás que me conheces por 3 vezes. E quantas vezes eu sou Pedro? Quantas vezes eu tenho atitude de Pedro? Ao mesmo tempo eu quero acabar com o traidor, eu sou o traidor. Mas a mesa de Jesus me leva a uma comunhão com intimidade, confronto. Mas a mesa de Jesus me leva a confronto com amor. Que a mesa de Jesus nos convida à generosidade e à entrega. Marcos capítulo 14, verso 22 diz: e quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu, deu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Está próximo a morrer. Do seu lado está o traidor. Ele parte o seu corpo, o pão ácido, que é simbolizar o seu corpo, que é dado por vós. Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Ou seja, nós que estamos cá observando, nós já entendemos que ele está dizendo: esse é o meu corpo, que daqui a pouco eu darei na cruz do Calvário por você. Coma. Esse é o meu corpo. E você vai fazer isso em memória de mim até que eu volte. Aproveita, toma meu corpo. Até para Judas há um confronto em amor. Toma, traidor.
esse é o meu corpo. E daqui a pouco você vai me vender para que eu dê ele por você. A mesa de Jesus nos convida a generosidade e entrega. Jesus reparte o pão antes mesmo de ser traído. Ele se entrega por completo e sem reservas. Ao partir o pão, ele não apenas distribui comida, ele oferece sua própria vida. Na mesa ele revela que o verdadeiro amor se expressa em sacrifício voluntário. Não faça nada por vanglória, não sirva ao Senhor por usurpação, nem demonstração. Voluntariamente, é isso que ele nos chama a fazer. Na mesa de Jesus, Jesus se viu Judas, mesmo sabendo da traição. Na mesa de Jesus, Jesus lavou os pés, mostrando que o servir é maior do que o ser servido. Na mesa de Jesus, Jesus fez da ceia um lembrete eterno, fazer isto em memória de mim. Na mesa de Jesus, ele partiu o pão, e os olhos dos discípulos se abriram. Na mesa de Jesus, ele restaurou Pedro, com pão e peixe assado na beira do mar. Jesus morre, ressuscita. Pedro chama os discípulos para pescar. Não tinha esperança, não sabia o que fazer. Um homem que amava tanto a Jesus, o seu mestre, mas que agora está com o coração amargurado, rasgado pela humilhação de ter traído. Não tem outra coisa a fazer a não ser voltar a pescar, que era a sua atividade corriqueira. Mas ao amanhecer está alguém na beira da praia, perguntando a ele: tem algo que alimente a sua alma aí? Tem o que comer? Porque reconhece que naquele barco existiam homens que estavam com a alma amargurada. Mas alguém reconhece, João diz: aquele é Jesus. E mais uma vez, quem foi que pula na água sem roupa? Pedro. Eu falava sobre isso essa semana. E Jesus oferece a ele pão e peixe. Porque na mesa de Jesus sempre tem provisão para você. Independente das nossas atitudes, sempre haverá provisão para mim e para você. Mas o mesmo Pedro que está ali e é questionado por Jesus por 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Mesmo com todas as suas respostas, na terceira ele diz: Senhor, tu sabe todas as coisas. Alguém chama a atenção dele, porque quando ele olha para trás, quem está atrás dele? João. Naquele momento era um confronto pessoal entre Pedro e Jesus. No seu confronto pessoal com Jesus, não ensinou a terceira pessoa. O problema é seu. O confronto é seu. E cabe a você o resto. Mas ele diz: Senhor, e aí? O que será? Na sua caminhada com Jesus, o que ele tem é para você. O tratamento é para você. O relacionamento é com você. O confronto é para você. Mas nós queremos sair do nosso problema e colocar o outro no problema. Eu quero saber o que Jesus vai fazer com a vida de Romário. É boa palavra. Agora a Deva merecia ouvir essa palavra dupla. A palavra para mim. O Senhor vai falar comigo. Quem está na mesa agora sou eu, diante de Jesus do banquete que é para mim e para minha vida. Mas eu ensino uma terceira pessoa. Se a Devan estivesse aqui, ele seria confrontado com essa palavra. Se Maísa não estivesse dormindo, ela seria confrontada com essa palavra. Se Luciana estivesse atento, olha, essa palavra falou o coração dela, a palavra falou o meu coração. O confronto é comigo. Márcia, tu me amas, apacenta minhas ovelhas.
na mesa de Jesus, Ele não apenas alimenta, Ele ensina, perdoa e revela. Revela quem eu sou. Revela meus sonhos, meus pensamentos, meus desejos. Na mesa de Jesus não é só comida, é comunhão. Não é só ceia, é encontro. Na mesa dele até os improváveis têm lugar. Mas temos a reflexão a fazer hoje. Porque o improvável sou eu e você. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Essa é a reflexão para a nossa vida. A mesa está posta. Nós somos os convidados. Começando por servir, até receber o pão e o vinho. Reflita nisso até que Ele venha. Porque a mesa está posta. Vamos orar? Fique de pé, em nome de Jesus. Lembrando vocês que Lázaro ressuscitou. Mas a história com Lázaro não começou na ressurreição. Começou? A história com Lázaro começou na comunhão. Jesus, ele ia para a casa de Maria e Marta, que era irmã de... Por que Jesus não cita Lázaro? Porque o confronto é com Maria e Marta, não é com Lázaro. Lázaro está no cantinho com ele ali, na comunhão. Jesus ia para o descanso, para o diálogo, para o bate-papo, para o relacionamento, para a comunhão. Na casa de Maria, Marta e Lázaro. Não ia para a petição, não ia para o clamor, não ia para servir, não ia para dar, não ia para curar, não ia para dar riqueza, para dar cavalo novo. Ia para a comunhão, relacionamento. E o relacionamento era tanto que uma irmã serve, a outra está sentada, a outra dialoga da seguinte forma: Senhor, não te importa que minha irmã fique sentada enquanto eu estou servindo? Ou seja, ela está sempre servindo comigo, Senhor. Fala com ela aí. Jesus, Marta, Maria escolheu a melhor coisa, essa não. Calma aí, você está agoniada demais. Toda vez que eu venho para aqui, vocês todos me servem. Agora ela escolheu a melhor parte. Se tu também escolhe a melhor parte. Lázaro nem se envolve na situação. Mas a relação de comunhão, de intimidade entre eles, chega a ponto de quando Lázaro adoece, e que dizem que Lázaro morreu, Jesus chorou. Aí você imagina, será que eu morri? Jesus chora? Chora porque tem intimidade, porque tem comunhão. Se eu morrer, eu vou fazer falta para Adão? Se eu morrer hoje, eu faço falta para quem? Talvez só para minha esposa, talvez só para minha filha. Se eu morrer hoje, eu faço falta para alguém? Essa é a que Jesus deve fazer. Como é minha comunhão com a pessoa que serve? Alguém sente falta de mim? Ou sente um alívio quando eu sumo? Eu faço falta? Ou sou um peso? O texto diz que quando Marta, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, quando chamar Jesus sabe que Lázaro morre, Jesus chorou. Uma frasezinha pequena, que muitos usam esse versículo, e Jesus chorou, mas chorou por falta da comunhão, que o seu amigo morreu. Não uma pessoa normal, uma pessoa qualquer, era alguém que tinha profunda comunhão com ele. Que tenhamos essa comunhão até que Ele venha. Que Jesus vá para a minha casa para ter comunhão, não pensão, não necessidade. Senhor, eu comprei, eu tenho como pagar, me acorde, Senhor. Como é que eu vou fazer agora, Senhor? Me acorde. Senhor, eu comprei um carro, não tenho como pagar, me acorde. Senhor, meu cartão de crédito, não tenho como pagar, me acorde. Pensão, necessidade.
Me acorde porque eu comprei o que eu não preciso para algo que eu não tenho. Ele quer ter comunhão contigo. E como é difícil nós termos comunhão hoje. Vamos orar, Pai. Reflita nisso até que Ele venha. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Senhor, nossa vida diante de Ti. Nós te apresentamos, ó Deus, nossas fragilidades, nossas dificuldades, Senhor. Tem misericórdia. Tu conheces esse coração que muitas vezes está se tornando novamente um coração de pedra. Nos dá um coração de carne, Senhor. Nos ajuda a sentir a dor do outro, a amar o outro, a olhar para o outro, assim como o Senhor nos olha, com misericórdia, com graça. Nos ajuda a ter temor ao Senhor e amar ao Senhor. Nos dá uma semana na Tua presença. Nos convida, nos ajuda, Deus, a olharmos todos os dias e te convidarmos. Na nossa casa temos comunhão contigo, Senhor. Livra-nos da arrogância, da prepotência. Livra-nos do mal. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Que o Senhor te dê uma semana na paz, na graça e na misericórdia do Senhor. Nossas pessoas até nos cultos desta noite. Até na quarta-feira, em nome de Jesus.